Tudo bem, pessoal? Eu sou Rodrigo Falcão. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, o professor Alberto Filgueiras, do Rio de Janeiro. A gente vai conversar um pouco aí sobre psicologia do esporte, neurociências no esporte. Queria agradecer ao Alberto aí por aceitar o convite para conversar com a gente aqui no canal. Alberto, por favor, se apresenta aí para o pessoal, explica aí para eles por que você... Eu sei que é uma pergunta difícil, mas por que você escolheu ser pesquisador no Brasil? Rapaz, já começa com pergunta difícil. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Alberto Filgueiras, eu sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a nossa querida e amada UERJ, coordenador do Laboratório de Neurociências, Cognição e Comportamento, que faz parte do programa de pós-graduação em Psicologia Social da UERJ, lá do nosso Instituto de Psicologia. E eu vou te dizer que pensar em ser pesquisador no Brasil é, sem dúvida, vocação, né? Vocação no sentido do chamado mesmo, aquela coisa que te chama e te compele a fazer, porque certamente não é por dinheiro, certamente a gente não... Pro tamanho do trabalho que a gente faz, porque a gente tenta produzir, certamente a gente é mal remunerado, mas no final das contas, talvez seja... pensar que, de alguma maneira, o que a gente está fazendo vai ajudar a vida de alguém, né? Vai fazer diferença na vida de alguém, né? E aí tem essa coisa do cuidado científico que é muito, muito complicado, de um modo geral, para as pessoas entenderem. A verdade é que ciência não é facilmente compreensível por todo mundo, né? Perceba, não é que ciência não é para todo mundo, não é Certo. isso. Mas ela não é facilmente compreensível para todo mundo, tá? E isso é um problema, né? Isso acaba se tornando uma grande questão, porque como não é algo, como é que eu posso dizer? Como não é algo intuitivo, né? A ciência não é intuitiva. Então, de um modo geral, as pessoas facilmente se deixam seduzir por pseudociência. E acredito que pseudociência é ciência, quando não é, né? Enfim, então, esse é um dilema pra gente, pra todo pesquisador, pra todo cientista, porque antes de você se tornar um pesquisador, um cientista, você tem que amar a ciência e aprender a pensar de maneira científica, a partir do método científico, a partir da produção de dados, a partir da reprodutibilidade dos resultados que você obtém. Então, não é tão trivial assim, eu confesso. Mas a verdade é que foi o bichinho da ciência que me mordeu. Eu ainda lá na época da faculdade, segundo período de faculdade ainda, eu fui me voluntariar num projeto de pesquisa de avaliação neuropsicológica e estou aqui já há mais de 15 anos nessa de pesquisa em neurociência e neuropsicologia. Mas eu te confesso que muitas vezes mesmo, deu vontade de desistir, deu vontade de deixar para lá, deu vontade de ir para caminhos menos tortuosos em termos de carreira do que pesquisa em psicologia, ainda mais em psicologia do esporte, que é pior ainda, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, é uma área muito mais aplicada, mas eu vou deixar para a gente conversar sobre isso depois. Mas então foi isso, assim, foi mais vocacional mesmo, foi mais uma busca pessoal de tentar compreender esses fenômenos e tentar, de alguma maneira, me tornar uma pessoa melhor, né? E ajudar as pessoas de um modo geral. E aí, dentro da nossa área de pesquisa, de tentar ajudar os atletas, né? Principalmente os atletas, mas não somente os atletas, nós, profissionais de psicologia do esporte, também. Essa era a ideia. Entendi. Poxa, é um caminho difícil, né? Imagino, mas realizador aí, né? Também, por outro lado. Eu já li algumas coisas que você escreveu, confesso que não todas, mas... E o que me chama muita atenção foi essa questão da imagética, né? Do treino mental, enfim, que é um assunto muito discutido dentro da psicologia do esporte. Esse é seu principal foco de pesquisa? Ou o que você estuda exatamente? O que seus alunos têm? Alguma linha, por exemplo, específica? Como que se dá assim, essa questão dentro do seu laboratório? Então, na verdade, o meu caminho na psicologia do esporte é um caminho diferente.
E na pesquisa em psicologia do esporte, mais diferente ainda. Então eu acho que vale a pena eu dar esse panorama para que quem esteja assistindo a gente consiga compreender do que eu estou falando, né? Então, o que aconteceu e como é que foi feito, como é que foi construída a minha própria carreira, sem que eu tivesse como apitar nessa construção, né? Porque é assim que funciona a carreira de pesquisador. No final das contas, a gente apita muito pouco naquilo que a gente vai fazer e a gente só consegue apitar no dia que a gente tem nosso próprio laboratório, né? Quando eu comecei, minha primeira experiência com pesquisa em psicologia do esporte foi dentro do Clube de Regatas do Flamengo, onde eu fui estagiário, né? Então, fui estagiário no Flamengo, fui estagiário de iniciação científica no Flamengo também. Pois é, na época, enfim, tinha uma equipe muito grande de psicologia do esporte no Flamengo e tinha esse espaço de produção científica e acadêmica dentro do clube. E eu comecei meu estágio lá dentro da iniciação científica, depois que eu acabei migrando para a parte prática. Mas meu primeiro contato foi como iniciação científica e a ideia era exatamente investigar aspectos atencionais e aspectos mais de atenção sustentada, a boa e velha concentração, na base, nas categorias de base, e ver como a gente podia fazer para evoluir nesse aspecto, né? Aumentar o nível de concentração dos nossos atletas lá. Então esse foi o primeiro momento que eu tive de contato com pesquisa na área de psicologia do esporte. Eu fiquei como estagiário do Flamengo entre 2007 e 2010. Então, praticamente toda a minha faculdade, a partir do quarto, quinto período de faculdade, eu fiquei dentro do Flamengo. E foi graças a essa experiência como iniciação científica, não só no Flamengo, mas fora do Flamengo também, que o bichinho da pesquisa me mordeu e eu quis fazer mestrado. Só que quando eu fiz a minha prova para mestrado, eu fiz aqui para a PUC do Rio de Janeiro, eu passei e o meu orientador virou para mim e falou: olha, aqui nós temos essas pesquisas aqui, você vai se encaixar em uma delas e você vai entrar em uma dessas pesquisas. Então eu não tinha liberdade de escolha. Foi o que aconteceu comigo. Inclusive eu fui para a área de psicometria, que não tinha muito a ver com o que eu estava fazendo. Então eu trabalhei com psicometria pesada mesmo, não foi aquela coisa leve. Eu fui, pra você ter uma ideia, eu fui fazer, durante o meu mestrado, eu fui fazer disciplina lá na engenharia elétrica. Caramba. Fui fazer cálculo 1, cálculo 2, fui fazer modelagem quantitativa, tudo lá na engenharia elétrica para poder ter o ferramental e o arcabouço teórico para eu poder construir a minha dissertação de mestrado. Eu termino meu mestrado, e aí foi na área de desenvolvimento infantil e psicometria, não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo. No doutorado eu tive um pouquinho mais de liberdade. Aí meu orientador virou: não, você pode escolher mais ou menos o que você vai fazer, mas tem que ser dentro da minha área de expertise. Então eu ainda fiquei um pouco limitado e eu fui trabalhar com processos básicos. Eu fui trabalhar com as bases neurobiológicas, usando técnicas de ressonância magnética funcional, da memória de trabalho fonológica. Foi o que me levou, inclusive, a fazer o meu sanduíche do Canadá. E é muito curioso porque quando eu estava durante meu doutorado, e doutorado é um processo muito intenso, né? Foi de 2011 a 2015, de maneira muito intensa na minha vida, o doutorado. A verdade é que a gente não acha que a gente vai voltar para a prática ativa, profissional, né? A gente acha que a gente vai ficar naquela área. Então, quando eu termino meu doutorado, na minha cabeça estava claro que eu ia continuar trabalhando com processos básicos, focado ali em memória de trabalho, provavelmente funções executivas, mas focado nessa área. Só que em paralelo começaram a surgir uma série de oportunidades na área da psicologia do esporte que eu não estava esperando, eu não estava procurando e não estava esperando, mas elas apareceram, né? E como eu estava disponível, eu comecei aí. Que legal, bacana. E aí foi realmente em paralelo. Eu volto, e é muito curioso porque o timing, a cronologia também é muito curiosa. Eu volto do Canadá em 2014, segundo semestre de 2014. Final do segundo semestre de 2014, abre o concurso para a UERJ e eu recebo convite para trabalhar com uma dupla de vôlei de praia. Início de 2015, eu recebo um convite para trabalhar com outra dupla de vôlei de praia, que ia participar da corrida olímpica, e passo no meu concurso para a UERJ e termino meu doutorado. No final do primeiro semestre de 2015, eu estava com uma dupla que estava bem na corrida olímpica, eu estava com outras duas duplas de vôlei de praia, eu já tinha convite para trabalhar na Federação Estadual de Karatê, Federação aqui do Rio de Janeiro de Karatê, como psicólogo do esporte e, finalmente, montando um laboratório na UERJ. Então foi tudo junto.
Que legal. Um bonde de situações, né? Pois é, as coisas foram acontecendo, né? E é curioso que, assim, eu sempre gostei da psicologia do esporte, enfim. Não foi o meu primeiro estágio, não foi o meu primeiro nada, mas a psicologia do esporte certamente foi minha primeira grande paixão em termos de prática, da atuação prática. Em termos acadêmicos, as neurociências foram a minha primeira paixão, mas em termos da prática, sem dúvida, a psicologia do esporte foi a minha primeira paixão. E é muito curioso, porque quando tudo isso acaba convergindo, acabou convergindo na construção do meu primeiro laboratório. Foi o Laboratório de Neuropsicologia Cognitiva e Esportiva, o acrônimo fica LANCE. O primeiro laboratório que eu montei, consegui financiamento junto da FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Estado do Rio. Comprei os computadores que eram necessários, comprei o mobiliário que era necessário e montei o meu primeiro laboratório aqui na UERJ. E aí eu falei, ok, tem que ser um laboratório de neurociência, que é a minha expertise, a minha tese de doutorado foi em neurociência, e tem que ser um laboratório em esporte, porque a minha prática é do esporte, e eu tenho contato com atleta e eu quero trabalhar com esporte, então tem que ser uma coisa que faça esse diálogo entre neurociência e esporte. Foi então que nasce o laboratório, e aí eu comecei a pensar exatamente isso que você me perguntou, por isso que eu contei a história toda. Ok, imagética. Poxa, eu sou, para quem não sabe, né, enfim, é legal saber, eu conheço poucos psicólogos do esporte que não têm ou não tiveram uma história no esporte. Como atletas, como, enfim, profissionais ali de outras áreas do esporte, das ciências do esporte, eu conheço poucos, né? Existe, mas são poucos. Tem tido cada vez mais. Mas Sim. Aí é uma questão de visibilidade da área, né? Ou seja, as pessoas estão vendo que é possível você trabalhar com esporte fazendo psicologia. Mas no meu tempo, e aí vão aí quase 15 anos de psicologia do esporte, no meu tempo não tinha isso, assim. Ninguém sabia que tinha psicólogo que trabalhava com esporte, né? Pelo menos isso não era divulgado nas faculdades. A história da psicologia do esporte a gente conhece. Enfim, ela é muito, muito, muito anterior a 15 anos atrás, né? A gente está falando aí de pelo menos 100 anos de existência da psicologia do esporte, mas o fato é que isso não chega para os alunos das faculdades. A verdade é essa. Isso não Sim, chega. até hoje, Até hoje. Isso é um problema até hoje, né? Quer dizer, é fácil para os meus alunos da UERJ me reconhecerem, porque, eu sou o professor Alberto, que dá psicologia do esporte, que tem a disciplina, apesar de ser uma disciplina eletiva, é uma disciplina que é sempre dada todo ano para os alunos da UERJ. São sempre turmas bastante cheias lá no Instituto. Então, assim, o pessoal sabe. O que é raro também, né, Alberto? Ter essa disciplina disponível, mesmo inclusive numa universidade pública, né? Pois é. Eu fiz o FRJ, né? E não tinha a disciplina eletiva de psicologia do esporte. Pra você ter uma ideia, eu entrei no meu estágio em 2007. Eu só fui ter a disciplina de psicologia do esporte em 2010, porque entrou um professor substituto, e esse professor substituto era psicólogo do esporte. Entendi. E aí ele foi dar a disciplina, ou seja, eu já tinha quase 4 anos de experiência quando eu tive a minha primeira aula de graduação. Efetiva. Eu não tive durante a graduação inteira. Tá vendo? Isso é um troço difícil, né? E aí, de alguma maneira, eu não tinha esse contato. E aí, quando eu fundo o laboratório, o que mais me incentivava a trabalhar, e o que eu mais me questionava é que eu fui ex-atleta de karatê, né? Karatê Shotokan, tradicionalzão e tal, enfim, não tinha essa história de luva, não tinha essa história de manopla, não tinha nada disso, era na munheca mesmo, era sentar a mão na cara do amiguinho. Cheguei até a faixa vermelha também. Eu sou preta primeiro dan. Cria do Karate Kid, né? Quase por isso que eu fui fazer. Exatamente. O meu sensei enfim, é bem conhecido, o sensei Tanaka da Kobukan. Foi ele que me entregou a minha faixa preta. Enfim, foram 16 anos de karatê, até que eu sofri 2 lesões ao mesmo tempo nas 2 panturrilhas. Foram 2 estiramentos bem graves e eu não consegui me recuperar e parei de praticar. Assim, tem aí quase uns 15 anos que eu não pratico, mas aí é que vem o ponto. Tem uns 15 anos que eu não pratico.
Mas até hoje, se você me pedir para fazer os katais, né, que são aqueles movimentos sequenciados que simulam uma luta, né, até hoje, se você me pedir para fazer alguns katais do karatê Shotokan, até hoje eu faço, né? E eu consigo, se você me pedir agora para fechar os olhos, imaginar um kata inteiro, eu consigo imaginar o kata inteiro sem me mexer, mas eu tenho certeza que eu estou fazendo tudo certinho. Isso é imagem mental. E aí eu falei, cara, isso ajuda muito os atletas. E a gente pega aí na literatura científica, a gente pega aí em diversos relatos de atletas de todas as modalidades, eles relatam que eles imaginavam o saque que iam dar e que seriam campeões, que imaginavam o golpe que iam dar e que acertariam para vencer a luta. Isso pode ser uma técnica muito útil para que a gente estude e, com base nessas informações técnicas, dessa técnica, talvez vale a pena a gente estudar esse negócio, né? E aí foi exatamente o meu primeiro passo dentro do meu laboratório. Assim que eu fundei o meu laboratório, foi o meu primeiro passo acadêmico, foi no sentido de começar a estudar a imagem mental, principalmente usando a minha expertise da psicometria ali do meu mestrado, porque não tinha instrumento validado de imagem mental para o esporte aqui no Brasil, né? E aí eu aproveitei essa lacuna na literatura científica brasileira e comecei a trabalhar na adaptação e na construção de instrumentos para avaliação de imagem mental aqui no Brasil. Inclusive, recentemente eu estava escrevendo um capítulo de livro sobre avaliação de imagem mental no esporte, e eu achei muito curioso porque existem hoje cinco escalas que são traduzidas, adaptadas para o Brasil para fazer algum tipo de avaliação das imagens mentais no esporte. Dessas 5, 3 eu fui responsável, né? Então, eu sozinho fui responsável. Que legal, velho. Por mais da metade dos instrumentos que podem ser utilizados para avaliação de imagens mentais aqui no Brasil, né? Então, assim, esse foi o meu primeiro passo acadêmico, né? E agora eu estou no segundo momento de vida acadêmica, que é tentar articular o esporte com o meu tema da tese de doutorado, que foram as funções executivas e a memória de trabalho, mais especificamente, mas as funções executivas de um modo geral, né? Então, nesse momento, inclusive, eu acabei de voltar de Brasília, onde eu estava fazendo o meu pós-doutorado na Universidade Católica de Brasília, no programa de pós-graduação em Educação Física, não foi em Psicologia, foi em Educação Física, exatamente tentando investigar essa relação de performance atlética com as funções executivas. E daqui a pouco vão começar a pipocar alguns artigos aí nesse sentido, né? Então, essa foi a minha trajetória que eu construí desde o momento em que as coisas começaram a acontecer, e isso é importante dizer, porque não foi planejado, né? Não teve aquele... né? As coisas começaram a acontecer e eu falei, ok, eu vou aproveitar isso que está acontecendo na minha vida para eu construir esse laboratório, para eu tentar ajudar, principalmente para pessoas como eu, psicólogos do esporte, que estão precisando de evidência e de concretude científica na sua atuação para trabalhar baseado em evidência, né? E foi aí que eu construí esse troço. E aí só um último adendo, né? E que é um adendo, porque você também me fez a seguinte pergunta, né? E os seus alunos? Eu não sou um orientador tirânico. Então... Que bom. Assim, e a fama dos orientadores geralmente é o oposto, né? É verdade. Mas eu evito isso, porque assim, eu acredito que se você faz uma coisa que você gosta, você tem prazer em fazer, fica mais fácil o trabalho. Só que o trabalho de mestrado e o trabalho de doutorado, eles são muito dolorosos, são processos muito dolorosos, porque você tem que se desconstruir totalmente, desconstruir suas convicções, se desapegar dos seus valores pessoais para você construir ciência. Ciência, ela não pode, se ela é ciência, ela não pode ser construída em cima de valores pessoais, em cima de convicções pessoais. E isso é muito desafiador para qualquer pessoa. E por desafiador eu falo que é doloroso, porque muitas vezes você quer acreditar, você quer confiar naquilo, né? Você quer acreditar que aquilo funciona. Só que quando você olha para as evidências, aquilo não funciona. Não rolou, não funcionou. E a ciência é isso. A ciência é construir e desconstruir o tempo todo.
A tal da neutralidade, de alguma maneira, né, do pesquisador. Essa busca é utópica, né? Sim. Ela é utópica. Mas a gente busca, né? A gente sabe que é uma utopia, mas a gente busca essa neutralidade porque se a gente pretende produzir tecnologia a partir dos nossos estudos, a gente precisa ser neutro. Porque qual é a grande questão? A tecnologia ela não pode depender de certas condições para acontecer, para funcionar, né? Quer dizer, se de fato é uma tecnologia, eu não posso depender de um piloto em específico para o avião voar, né? O avião ele precisa voar independente do piloto que esteja pilotando. A única coisa que o cara que está lá atrás da máquina precisa saber fazer é apertar os botãozinhos e apertar lá os manchezinhos lá. O resto a máquina precisa andar sozinha, né? A ciência ela é assim, a tecnologia ela é assim. Eu não preciso depender, eu não posso ter que depender de uma pessoa específica com alguma característica em específico para ligar o celular. O celular ele precisa ser ligado por todas as pessoas que tem o dedo lá, que aperta o dedinho, ok, isso aqui pronto, tá funcionando, né? Então, quando a gente produz tecnologia, a gente precisa produzir para todos. Essa é a ideia central da ciência. Então não dá para produzir conhecimento que seja um conhecimento, pelo menos um conhecimento científico, né? A partir do método científico, não dá para ser um conhecimento restrito a um grupo de pessoas que tem uma determinada leitura, uma determinada perspectiva dos fenômenos, né? Então, a ciência, quando ela é bem feita, ela é feita a partir dessa busca pela neutralidade. Existe neutralidade? Não, é bobagem achar que existe. Não existe, né? Mas a busca pela neutralidade é exatamente no sentido de você buscar produzir uma tecnologia que independa de quem está manipulando essa tecnologia, tá? Assim, você precisa de conhecimento técnico e preparação técnica? Precisa. Mas qualquer pessoa que estude usando esse método vai chegar a essa qualidade técnica e vai conseguir usar essa tecnologia, né? É por isso que eu costumo dizer para os meus alunos que, para não ficar muito distante da nossa realidade de psicólogo, né? A psicologia tem um monte de tecnologias. As abordagens, as linhas terapêuticas, elas são tecnologias, né? Você aprende e você pratica aquelas técnicas. Você não precisa saber quem foi que inventou a técnica, né? Você não precisa. Por acaso, por uma questão de respeito, nós psicólogos sabemos a maioria das pessoas que inventaram as técnicas, né? Mas essa é uma questão de respeito. Os maiores exemplos disso é a terapia cognitivo-comportamental. Na terapia cognitiva, a galera mais lê a Judith Beck. A Judith Beck ela é filha do Aaron Beck, que foi o cara que criou a terapia cognitivo-comportamental. Mas todo mundo aprende e todo mundo lê a partir do livro da Judith Beck. Então, não é o cara que fez poucos, inclusive, terapeutas cognitivos que eu conheço, tem uma leitura profunda do Aaron Beck, especificamente, do cara que inventou o método. Não. A grande maioria tem leituras diversas, incluindo a filha do cara que criou, mas não o cara que criou, né? Então, isso mostra pra gente que você pode ser um bom terapeuta cognitivo sem ter lido o Aaron Beck. Sim. Né? Porque é a tecnologia que importa e não o cara que inventou a tecnologia, né? A gente sabe o respeito, mas enfim, isso acontece com todas as áreas, todas as abordagens da psicologia, né? E eu acho que isso é fundamental da gente entender dentro da psicologia, porque quando eu digo que eu não sou um orientador tirânico, é porque já é tão difícil esse processo que se eu ainda obrigar o meu aluno a estudar uma outra perspectiva, a tentar se encaixar naquilo que eu quero estudar, vai ser ainda pior para ele, né? Vai ser um processo ainda pior, né? Porque você não vai estar fazendo uma coisa que você gosta e passando por um processo de desconstrução que é doloroso. Então vai estar doendo sem fazer um troço que você gosta. Qual é a chance de você meter o pé e nunca mais voltar, né? É gigantesca. E é por isso que todos os alunos que chegam para mim, eu paro para conversar, ok, entrou, parabéns. Geralmente eu não gosto de estágio probatório, e nem nada, a menos que a pessoa queira muito, enfim, mas eu não gosto, eu prefiro que a pessoa faça o processo seletivo e depois que passar no processo seletivo, aí a gente pensa o que fazer. Mas a grande maioria dos meus alunos faz aquilo que quer. Chega com a proposta e fala, tudo bem, você pode fazer o que você quer. A única coisa que eu preciso é que tenha alguma coisa a ver
que eu estou fazendo aqui no laboratório, minimamente, né? Se você me escolheu é porque você tem uma leitura do que eu já fiz e tal, então você está aí querendo alguma coisa da minha expertise, mas você é que vai trilhar o seu caminho, né? Tanto é que é muito engraçado que eu tenho, hoje, para você ter uma ideia, eu tenho um aluno que está estudando psicologia ambiental. Caramba. Atitudes pró-ecológicas e formação de comportamento ecológico no desenvolvimento infantil. Então, que interessante. Tem absolutamente nada a ver com psicologia do esporte, né? Mas como eu tenho uma expertise na área da psicometria e o objetivo era o desenvolvimento de uma ferramenta para mensurar atitudes pró-ecológicas em crianças e adolescentes, pronto, vamos embora, né? Quer dizer, quem é especialista em psicologia ambiental? É a minha aluna, não sou eu, né? Eu sou o orientador, eu vou falar, olha, eu conheço ciência, e ciência, eu não preciso ser especialista no ramo para saber ciência. Então eu vou te dizer quais são os passos do método científico. Agora, a fundamentação teórica, os autores clássicos, e isso aí não sou eu que vou te dizer, não. Aí é você que vai correr atrás. Então a gente vai nesse processo de realmente o conceito de orientar, né? Falar, olha, vou te orientar para ir nesse caminho. Se quiser seguir outro, você segue. Estou aqui para te dar o suporte, né? Vou lançar a luz aí nesse trajetório aí, mas vai ser... Então, por conta disso, acaba que os meus alunos... E aí, enfim, resumindo, acaba que os meus alunos, eles não... A grande maioria deles não estuda aquilo que eu estudo, né? Entendi. A grande maioria deles, a maioria esmagadora deles, né? Eles não estudam aquilo que eu estudo. Eles estudam aquilo que eles querem estudar, aquilo que eles têm interesse de estudar, e eu oriento. Eu falo, vai nesse caminho aqui, né? Para você ter uma ideia, hoje eu tenho 6 mestres formados, e dos 6 mestres que eu tenho formados, somente um estudou exatamente aquilo que eu trabalho no laboratório, que são funções executivas e futebol, né? Isso é muito curioso, né? Porque, assim, hoje eu tenho 6 alunos de mestrado, 2 alunos de doutorado, eu tenho 6 mestres já formados, então é um laboratório que está crescendo e que tem cada vez mais alunos de pós-graduação formados. Dos meus alunos formados, 4 deles hoje são professores universitários, dão aula em universidades particulares aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente vê que existe um crescimento e um envolvimento acadêmico. Eles permanecem no mundo acadêmico, o que me deixa muito feliz, mas somente um deles seguiu realmente aquilo que eu estava fazendo, né? E usou realmente os paradigmas do laboratório e se aproveitou ali desse conhecimento que eu estou produzindo, né? Mas eu acho que é isso, assim, você precisa... Como é muito doloroso o processo de mestrado e doutorado, há muita desconstrução, é muito difícil mesmo, você tem que fazer uma coisa que você gosta, senão não funciona. Senão o que você vê aí é esse nível absurdo de adoecimento mental entre alunos de pós-graduação, estrito sensu, no Brasil, né? E, enfim, fica essa coisa aí velada, latente, e a gente ouve dos nossos colegas professores orientadores, não, porque eu sofri, então tem que aprender a sofrer. Não, mas por quê, meu Deus, né? Quer dizer, a gente pode ser diferente do que os nossos pais, né? Com certeza. Parabéns, Alberto, pela trajetória.